Bom dia para você ligado na CDL-FM, mais uma vez juntos para um Conectamente, um programa que fala sobre o ato de empreender, olhar e viver a vida como um grande empreendimento, uma grande vontade de empreender. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vou pedir para o titular desse programa, o vice-presidente da CDL-BH, Fernando Cardoso, falar um pouquinho sobre o tema, meu caro amigo. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Nosso tema de hoje é como internacionalizar uma franquia. Franquias já são uma das principais formas de escalar o negócio no nosso país e hoje tem pessoas que estão sonhando mais alto ainda, né? Estão franqueando seus negócios no exterior. Atualmente, franquias brasileiras estão presentes em 126 países, sendo nos Estados Unidos um dos principais mercados. Mas quais os benefícios de internacionalizar uma franquia? Qual o passo a passo? Hoje tem um especialista aí, né, Paulo? Vamos conversar com o Renato Oliveira, conhece tudo sobre o tema que vamos falar, porque é administrador de empresas, mas tem um mestrado na Flórida, autor de artigos especializados, tem uma vasta experiência em imigração para os Estados Unidos e, é claro, uma relação muito próxima com esse ato de comercializar, franquear, colocar produtos. Renato, que prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Uma alegria estar com vocês. Uma audiência tão forte aqui nessa rádio de Belo Horizonte. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês com um tema que hoje está em voga, né? Vamos deixar o Fernando fazer a primeira pergunta, porque ele está louco para franquear o Centro Visão lá em Miami, na Flórida. Então, vamos lá, diga lá, Fernandão. Bora lá, então. É isso aí, Renato. O Paulo falou, sou de uma empresa mineira aqui, a gente, há muito pouco tempo, começamos, mudamos o nosso modelo de negócio para uma franqueadora. Somos uma rede de ótica em Minas Gerais, e aí o tema hoje é mais especial, né, Paulo? Estou aqui super interessado. Mas conta pra gente, Renato, como que é esse trabalho de internacionalização da marca e quais os pontos positivos, né? Porque no Brasil eu vejo muitas marcas muito consolidadas, o Brasil é um mercado de franquias muito forte, talvez o principal mercado de franquias do mundo, e quando a gente vai para fora com essa experiência, eu acho que pode ser uma grande oportunidade também. Eu concordo. Na verdade, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos se assemelham muito nisso. São países que promovem e permitem um sistema de franquia muito pujante. Para a gente entender... Desculpa, eu te cortei. Não, vai você, desculpa. É porque eu achei que você estava dando uma pausa no raciocínio, fique à vontade. Ok. Vantagem de você internacionalizar o seu negócio. A primeira coisa que eu sempre coloco, ou que nós colocamos, é que o seu negócio deve estar maduro. Cumprido o dever de casa, você já é experimentado, com números que possam provar, e depois de poder pensar em internacionalizar o seu negócio. Internacionalizando o seu negócio, você passa a ter a sua marca de forma global. Você não está preso a um mercado local. Apesar da gente falar do Brasil, um país continental, mas pensar em outras culturas, pensar em outros desafios, outros mercados, isso permite que a empresa se torne ainda mais forte. Para a gente entender um pouco a questão da cultura organizacional, porque você está colocando uma marca sua num outro país, além disso, uma outra preocupação que é uma cultura do consumidor do outro país. Eu vou levar minha marca com a minha estrutura de organização, uma franquia tem que ser muito fiel à sua origem, e eu vou encontrar um consumidor completamente diferente. Como é que eu me preparo para isso? Excelente sua pergunta, Paulo. Muito boa. Um dos pontos mais importantes para você pensar em internacionalizar o seu negócio com sucesso é você respeitar a particularidade local. Então é necessário uma pesquisa de mercado, saber se o seu negócio pode ser colocado lá fora, qual estado, qual sistema de tributação. Tudo isso vai permitir que você tenha a sua empresa de forma organizada e respeitando missão, visão e valores da sua empresa, mas também de forma igualitária, pensando sempre nas particularidades locais
onde você vai estar inserido. Se, às vezes, a gente pensa num sentido de rua, lá vai ser outro. Então, tudo isso é fundamental contar com pessoas especializadas que já estejam dentro daquele local que você quer estar inserido. Ô Renato, você falou das particularidades, eu acho que é isso mesmo, né? Você tem que. O Brasil já tem um ponto que é interessante, que em diferentes estados, em diferentes regiões, você já tem um impacto na cultura do consumidor ali. De uma forma muito forte, né? Você tem que conhecer para entrar de uma maneira que seu negócio gere resultado. Eu queria que você desse um exemplo aí, você já tem essa expertise, você já levou várias empresas brasileiras aí para o exterior. Pode dar um exemplo aí de uma empresa que tem muito sucesso aí fora? Nós temos algumas marcas, né? Havaianas é uma dessas marcas. Uma marca extremamente conceituada no Brasil e fora do país. Na verdade, depois que as Havaianas foram para outros países, a marca se tornou muito forte. Já tinha cumprido o dever de casa. Então hoje nós temos aí a Sodier, onde quase todos conhecem, estão também começando as suas unidades em Orlando. As duas primeiras unidades foram instaladas lá agora, tem 2 anos. Então, esse processo permite essas empresas de conhecerem, solidificarem, conhecer o mercado local e, aos poucos, você crescendo naquele país. O poder do franqueador, quando se trata, por exemplo, de uma outra ordem jurídica, uma outra ordem negocial, o poder do franqueador permanece o mesmo? Um franqueador brasileiro terá poder de fiscalização sobre uma franquia dele, uma loja nos Estados Unidos? É a mesma coisa? Muitas pessoas, Paulo, trabalham com franqueadores master. Então, esses franqueadores master, eles são escolhidos dentro da estrutura organizacional dos franqueados, vou pegar os seus melhores franqueados, e capacitar essas pessoas para poderem, desde que queiram ir para o mercado internacional, você viabilizar essas pessoas que estejam à frente dos negócios. Então, eles já conhecem bem o negócio, passam a contar com pessoas que conhecem bem o local, consultores especializados. Essa junção de forças, com toda certeza, permite um horizonte bem mais amplo qualquer franquia aqui do país. Eu posso te assegurar que a ABF, Associação Brasileira de Franquia, faz um trabalho muito forte no país. Temos empresas muito sedimentadas, capazes de estar em outro mercado, no mercado internacional. Ô Renato, eu queria falar sobre qual é o momento de ir para o exterior, né? O mercado de franquias no Brasil é muito forte, registrou no último trimestre um crescimento de 12,9%, é um mercado de 54 bilhões de reais, é gigante, né? Aqui no Brasil eu vejo como uma forma exponencial de crescer o seu negócio, porque quando às vezes eu vou falar do meu momento lá, a gente era uma rede de lojas próprias, você crescer com capital próprio de uma maneira alavancada, principalmente no Brasil, né? Com o custo do Brasil é muito difícil. E quando você tem um know-how, você está com a empresa estruturada e preparada para vender esse know-how, né? Para vender essas condições para o franqueado, o seu negócio vira uma grande oportunidade para todo mundo e ele tem uma potencialidade de crescimento enorme. Aí você consolida a sua marca segmentada para uma cidade, ou para um estado, ou até para um país. Agora, quando você vai para o exterior, a pergunta que o Paulo fez anteriormente é interessante, porque você chega lá de uma maneira assim, não vou dizer fraca, talvez eu não... Fragilizado, porque você tá iniciando uma jornada ali num país totalmente diferente. Qual que é a vantagem? Você tem que nichar para um lugar. Eu fiquei pensando, os Estados Unidos é um mercado muito forte, Orlando, Miami, lá tem muitos brasileiros. Será que é um mercado direcionado porque lá tem muitos brasileiros? Ou essas franquias tentam ali também pegar e transformar a cultura local? Eu quero me transformar para esse país. É excelente a sua colocação. Fernando, quando você pensa em internacionalizar o seu negócio, a sua empresa, você precisa pensar no mercado daquele país e não no nicho pequeno. E eu falo pequeno porque, comparado com a população dos Estados Unidos, a comunidade brasileira se torna pequena. Então,
pensar no seu negócio, naquele país, respeitando as particularidades locais, certamente você tem condição de crescer em todo o país, em vários estados. Mesmo com essa divergência que nós já encontramos aqui no Brasil, de particularidades locais. Mas é necessário, ou é o ideal, que você pense no país como um todo. Quando a gente pensa em franquear, a gente tem produtos que, por exemplo, para o mercado nacional são extremamente atraentes. Mas existem produtos que são extremamente regionais ou territoriais. Como é que se faz para fazer uma pesquisa para entender se esse meu produto, que é territorial, que tem uma identidade muito forte com a minha cidade, o meu país, o meu estado, pode também fazer sucesso fora do país? Você tem empresas especializadas, Paulo, que fazem esse tipo de pesquisa em diversos nichos, em diversos segmentos, em diversos produtos. Nós temos agências como a Apex. A Apex é uma das agências ligada ao governo, que permite que você possa fazer uma imersão em outro país. A Anshan, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, também existe viagens permitindo que você faça uma imersão, conhecimento local. Várias empresas privadas que permitem fazer isso também, pessoas que estão experimentadas, pessoas que já passaram pelo mercado, já foram experimentadas dentro do mercado brasileiro e que hoje fazem sucesso lá fora, aptos a receber a sua empresa e fazer com que o negócio possa alavancar, respeitando toda a comunidade local. Ô Renato, eu queria saber qual o impacto quando essa empresa vai para fora. Vou dar um exemplo do meu segmento, que é uma inspiração para mim. Aqui não tem problema de falar de concorrente, não, né, Paulo? Não. O Caíto Maia da Chili Beans, eu fui numa palestra dele e ele contou o projeto da Chili Beans, em quantos países ele está, né? Ele está no projeto lá das 1000 lojas. Cara, um cara sensacional. E aí, o que eu percebi da palestra, quero saber se essa constatação ela tá certa, é que quando ele fala que a Chili Beans está lá fora, de alguma maneira ela ganha uma grande força aqui para dentro também. Ela se torna ali uma marca mundial. Tipo a gente pensando, lógico, nas devidas proporções, né? É a Amazon chegando no Brasil, quer dizer, é um negócio muito louco. Aí eu queria saber qual a estratégia e qual a percepção dessas marcas, quando elas vão para fora, elas estão indo para fora, se elas querem também fortalecer internamente a sua marca. Qualquer empresa que consiga dar certo lá fora, a sua marca certamente vai ficar mais valorizada. Tanto lá fora, quanto no mercado interno. Vou te explicar por quê. Quando você está tendo uma imersão, você conquistando um mercado fora do país, você está colocando a sua marca, você aumentando divisas para a sua marca, aumentando receita, aumentando conhecimento, aumentando know-how. Então, certamente, essa valorização acontece sim. E tem um outro detalhe. Muitas vezes, nós aproveitamos, quando a gente faz esse processo de internacionalização, o franqueador, ele consegue perceber lá fora alguma particularidade, algum insight, alguma nova ideia e que ele possa trazer e tropicalizar, que a gente costuma dizer, de trazer internamente para o Brasil e fazer esse processo, essa adaptação no mercado brasileiro. Então, isso faz com que a sua empresa ou com que o seu negócio se torne realmente bem mais valorizado. Existem erros que não podem ser cometidos em hipótese alguma na hora de levar um produto do Brasil para fora? Existem. O primeiro deles é você chegar no mercado lá fora pensando como se fosse o mercado local. Acabamos de falar agora, as culturas são diferentes, os costumes são diferentes, a língua é diferente, a forma de comprar é diferente, de pesquisar é diferente. Isso precisa ser respeitado na hora de você pensar em internacionalizar o seu negócio. Esses erros de você não respeitar a forma tributária, algumas empresas, infelizmente, partem do pressuposto que todos dizem que o mercado brasileiro é o mercado mais difícil que tem com relação ao sistema tributário. E eu concordo. Porém, lá fora, por mais simples que seja,
tem algumas suas particularidades, os seus pontos, as pessoas que sabem fazer aquilo bem feito. Então é necessário você se associar, se aliar a pessoas que já têm um conhecimento local e não sair daqui chegando em outro local com conhecimento do Brasil, chegando em outro país, independente de qual seja, achando que vai chegar lá e impor a sua maneira de ser. Não. Você precisa se adaptar à maneira local de ser para que o seu negócio possa ser bem sucedido. Uma pergunta aqui, porque dentro do mercado e do sonho americano, né, eu vi que o país com a maior busca de franquias brasileiras é os Estados Unidos. Então, o brasileiro tem muito essa conexão com o americano, tem o sonho de, muitas vezes leva até a família para lá, né? Mas o segundo mercado que eu vi é Portugal. Teve até um menino de Belo Horizonte, Renato também, seu xará, da Amadiza, é um restaurante bem legal, e ele tinha 2 unidades aqui em Belo Horizonte e abriu uma em Portugal agora. Eu queria entender sobre esse mercado lá, porque é um mercado que é promissor, muita gente fala da parte de inovação lá, inclusive o Web Summit foi durante muitos anos lá em Portugal. Você acredita que é pela facilidade da língua? Quais os benefícios Portugal tem para se levar uma empresa para lá? Excelente pergunta, Fernando. Com relação ao Web Summit, ele continua sendo em Portugal ainda. Eu estive lá 2 semanas atrás, foi quando aconteceu o Web Summit esse ano. Eu estava em Portugal. Tive a oportunidade de conhecer esse evento que é magnífico e visitar também algumas empresas. O mercado de Portugal, você respeitando todo o sistema local, porque lá também tem as suas particularidades. Nós fomos colonizados por Portugal, mas lá nós temos costumes diferentes dos brasileiros. A forma de... Eu cheguei no primeiro dia na padaria e eu pedi um exemplo. Eu pedi um misto quente, um suco de laranja e um pastel de Belém. E, na verdade, os 3 estão errados. Um sumo de laranja, uma tosta mista e um pastel de nata. Pequenos detalhes. A pessoa entendeu. Mas quando você conhece a particularidade local, realmente é melhor. Com relação a Portugal, tem vários pontos de convergência entre Brasil e Portugal. A língua é um grande facilitador, não tenha dúvida. O sistema tributário se assemelha um pouco. Porém, é bom enfatizar, o mercado local em Portugal não é tão pujante quanto os Estados Unidos. Mas você, uma vez na colônia europeia, em Portugal, você tem toda a Europa para poder expandir e é a porta de entrada da Europa. Muitos brasileiros ou muitas empresas, muitas marcas têm usado Portugal, onde Portugal tem um custo de vida um pouco mais em conta, então faz um processo de adaptação para depois expandir para todo o mercado europeu. Pode ser uma grande estratégia a ser usada pelo seu negócio. Bom, Fernando, estamos conversando com o Renato Oliveira, falando sobre franquear o seu produto, sua marca fora do Brasil. E o que a gente está percebendo é que você tem que ter cuidados, claro, mas que é um mercado promissor, né, Renato? É um mercado que se apresenta muito aberto, né, para as boas empresas brasileiras. E aí, uma última questão aqui que me veio à cabeça. Existem produtos que são brasileiros e que são identificados como muito bons. Nós temos, por exemplo, alguns problemas de fabricação nossa que possam nos remeter a produtos de baixa qualidade ou serviços de baixa qualidade. Nós temos uma boa imagem no exterior? Excelente sua colocação. Eu posso te afirmar que sim. O bom empreendedor, ele procura respeitar todo esse processo. A visão que as pessoas têm das empresas brasileiras são de empresas flexíveis. Elas são fáceis de adaptar, até mesmo em função do nosso mercado local. Nós temos diversos estados no país onde tem os seus costumes diferentes. Ao entrar em outro país, essa capacidade de adaptação, essa flexibilidade que nós temos, ela é muito bem vista no mercado, tanto no mercado europeu quanto no mercado americano. O mercado asiático está começando a ser explorado agora, então ainda tem várias incógnitas. Mas o mercado europeu, o mercado mais consolidado, e principalmente o mercado americano, e o mercado da própria América Latina também, não podemos esquecer. Nós temos aí o terceiro país, é Paraguai. Então nós temos várias empresas que usam esses experimentos em pequenos países, você faz uma
uma sede sólida, e dali você vai começar a expandir para outros países. São muito bem vistos, sim. Eu posso afirmar isso. Fernando, resumo da prosa para a gente agradecer o Renato. É com você. Paulo, muito legal a nossa conversa de hoje. A gente vive a era da globalização, né? O acesso à informação possibilitou essa conexão muito rápida. E eu vejo esse mercado de franquias como uma grande oportunidade, porque o brasileiro é sempre tido como um grande empreendedor, né? Diz que o cara que dá certo no Brasil dá certo em qualquer lugar do mundo. Mas a palavra que o Renato usou, que eu achei que é a que melhor finaliza a nossa prosa aqui, é a adaptação. Eu acho que a gente já tem que se adaptar o tempo inteiro, tanto a questão cultural quanto a questão tributária. No Brasil, tudo muda da noite pro dia. E eu acho que quando a gente vai para outros países, é só a gente usar esse jeitinho brasileiro positivamente, né, Paulo? Na palavra... Perfeito. Que a gente vai conseguir ter muito sucesso. Bom, agradecer Renato Oliveira que esteve conosco, conversando sobre essa grande possibilidade que você tem de, como empreendedor, ter uma visão de internacionalizar a sua marca, seu produto ou seu serviço. E, pelo que a gente conversou com o Renato, fácil não é não, porque a vida não é fácil em qualquer sentido. Mas tem um rito que, se seguido, facilita muito. Renato, muito obrigado por ter participado conosco dessa prosa. Agradeço imensamente, Paulo e Fernando, por essa oportunidade de conversar com vocês. Parabenizo pelo programa. Todo programa de empreendedorismo merece ter sucesso, porque é uma coisa que o brasileiro gosta e nem sempre é celebrado nas instituições. Então, por isso, eu parabenizo aos dois por conduzir de forma brilhante o programa que vocês tocam. Muito obrigado mesmo. Para você que está nos acompanhando agora, quer mandar um e-mail com críticas, sugestões, opiniões, quer falar mal do Fernando, falar bem de mim, conectamente@cdlbh.com.br, conectamente@cdlbh.com.br. Esse programa está indo no ar agora, mas daqui a pouquinho está no Spotify, está nos principais exibidores, para você ouvi-lo quantas vezes quiser. Grande abraço, até segunda-feira que vem.